Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, nessa oportunidade vamos estar estudando a Parashá de Ekev, que significa calcanhar. Eu tenho certeza que durante a leitura o Eterno vai estar nos iluminando e dando entendimento a todos. Então, vamos à leitura. Ekev. Na Parashá Ekev, a terceira do livro Devarim, Moisés, exorta o povo que logo entrará na terra de Israel, a cumprir a Torá e os seus preceitos. São descritas as qualidades especiais da terra de Israel, que é vigiada por Deus o ano todo, e apresentada ali orientações referentes à nossa permanência ali. O nome da Parashá e seus significados. E será então que, tendo ouvido esses juízos, se os guardares e os cumprires, o Eterno teu Deus guardará para ti a aliança e a bondade que jurou aos teus pais. A Parashá começa com as palavras que significam: e será então que, tendo ouvido, veia Ekev. É sabido que a linguagem da Torá é precisa. Cada palavra é empregada por determinada razão e com o intuito de transmitir uma mensagem. Assim ocorre com o nome dessa Parashá, que aparece logo em seu início, veia Ekev. Em hebraico, Ekev significa calcanhar, e o uso desse termo é explicado de duas maneiras. Primeiro, Rashi, comentarista clássico, diz que a Torá se refere aí às mitzvot do tipo calcanhar, ou seja, aquelas que são praticadas com maior frequência e por isso são, entre aspas, pisadas por nós, como se as esmagássemos com o calcanhar, Ekev. Se guardarmos bem essas mitzvot, Deus guardará a aliança que jurou aos nossos patriarcas. Número 2. A Hassidut esclarece que a palavra Ekev lembra a expressão os calcanhares do Mashiach, fazendo alusão ao período que mais proximamente antecede a vinda do Mashiach, quando já é possível ouvir os seus passos. Muito interessante isso aqui. Assim, o versículo é interpretado como se exprimisse uma certeza e não uma dúvida. E será então que, tendo ouvido. Quando nós encontramos duas explicações para o mesmo assunto na Torá, mesmo que esses assuntos parecem ser discordantes, nós devemos achar uma ligação entre elas. Assim, o que tem em comum os dois comentários apresentados? O Rebbe de Lubavitch responde: devemos cumprir todas as categorias de mitzvot, com a mesma atitude, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, sejam as do dia a dia em relação às quais naturalmente perdemos o entusiasmo por causa da frequência com as quais praticamos, sejam as esporádicas que costumamos cumprir com mais empolgação, quer as consideremos das mais importantes, quer lhe atribuamos menor relevância, nós temos que cumprir com a mesma vontade. Afinal, os sábios nos instruem: não calcule o valor dos mandamentos, das mitzvot, com a intenção de cumprir as mais vantajosas. Para cumprir os mandamentos de igual maneira, o indivíduo precisa de um alto grau de abnegação. Por outro lado, quem observa os mandamentos por algum interesse, como a busca de prazer ou recompensa, não pode cumpri-los por igual. As vésperas da chegada do Mashiach é uma época de muita escuridão espiritual. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu já lembrei de Paulo, As vésperas da chegada do Mashiach é uma época de muita escuridão espiritual. Vamos ver aqui o que Paulo falou na sua segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3,
né, verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do eterno, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Tremendo, né? Tremendo. Então, tem muita gente que ensina por aí que nos últimos tempos, né, quando a vinda do Mashiach estiver próxima, vai haver um grande avivamento. Isso é mentira. O que vai acontecer, na verdade, é um grande esfriamento espiritual. Irmãos, eu estou lendo aqui uma paraxá de um rabino ortodoxo, e a gente vê que bate com os escritos de Shaul Hachalia. Isso é tremendo. Então vamos continuar aqui. As vésperas da chegada do Mashiach é uma época de muita escuridão espiritual, em que a cada dia o desafio de estar ligado ao Eterno torna-se maior. Por isso, o serviço divino deve basear-se na total anulação pessoal diante do Eterno, pois a escuridão só pode ser superada com muita força espiritual que se encontra na Torá. A Torá nos leva para o Mashiach, né, irmão? O Mashiach nos leva para a Torá e os dois nos levam para Deus. A fonte de nosso sustento. E te afligiu, fez-te padecer fome e te fez comer um maná que não conhecias e que teus pais não conheceram, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo o que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. O Talmud afirma que o sustento anual da pessoa é determinado entre os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O valor total de sua renda e lucro é pré-definido por Deus nesse período. Apesar disso, é necessário que o indivíduo faça sua parte e prepare um recipiente que possa conter as bênçãos divinas. É lógico que preparar esse recipiente é uma metáfora, né, irmãos? Frequentemente vemos que uma pessoa se dedica a várias atividades e justamente as que aparentavam ser mais seguras fracassam, enquanto aquelas nas quais ninguém acreditava tem-se muito êxito, né? Existe uma história que a gente consegue expressar, né, melhor essa ideia. Essa história é muito interessante, irmãos. Preste atenção aqui. Um pobre homem chegou a uma aldeia onde moravam duas famílias, uma de frente para a outra. Uma das famílias era calorosa e recebia as visitas com muito carinho e entusiasmo. A outra não dava acolhida a hóspedes e tinha um coração duro. O viajante, por infortúnio, foi parar na casa da família de coração insensível, coração duro. Bateu a porta e lhe perguntaram: o que você quer? Ele respondeu: preciso de um prato de comida. Ah, você quer comida? Para isso você tem que trabalhar. Aqui não damos nada de graça, disseram eles. Então, se estiver interessado, vá cortar lenha, e só depois lhe daremos o que pede. O homem estava com muita fome e, sem opção, começou a trabalhar. No fim do dia, depois de muito labutar, suado e cansado, foi ao dono da casa para receber seu salário, né? O seu prato de comida ali tão esperado. Quando viram o ótimo trabalho que o pobre homem fez, disseram: muito bem, como prometido, seu prato de comida se encontra na casa da frente. O viajante agradeceu e, feliz da vida, dirigiu-se à casa situada do outro lado da rua. Lá o receberam com muito afeto e generosidade. Prepararam um prato farto de comida. Após a refeição, limparam o quarto, arrumaram a cama e o convidaram a descansar. Repousado, o homem levantou-se, né, depois de um tempo, agradeceu e seguiu o seu caminho. Um dia, sentado com os amigos, ele relatou todos esses acontecimentos, elogiando o dono da casa, que o fizera trabalhar e lhe deu, né, uma excelente hospedagem e alimento. Seus amigos estranharam, afinal, todos sabiam que naquela aldeia uma família era hospitaleira e a outra não. Disseram-lhe:
você foi enganado, trabalhou à toa e se esforçou inutilmente. Se tivesse ido direto à segunda casa, receberia tudo sem trabalhar. Agora vem uma reflexão aqui bem interessante, irmãos, né? Nós trabalhamos e trabalhamos, mas Deus nos mostra que nosso sustento vem exclusivamente dele. O homem deve apenas fazer um pequeno esforço para receber a bênção divina. Quando a pessoa merece, Deus lhe mostra o caminho mais curto para o sustento, abrindo-lhe uma porta de onde ela jamais imaginaria que viria a salvação. Interessante isso, né, irmãos? Quando a pessoa merece, Deus lhe mostra o caminho mais curto para o sustento. Né? A nossa salvação veio do Mashiach, irmãos. Né? Nós somos salvos porque nós reconhecemos Yeshua como Mashiach, reconhecemos seu sacrifício. Mas nós temos que se manter salvos, irmãos, através dos mandamentos do Eterno. Ok? É impossível, né? Queremos as bênçãos do Eterno e não queremos os mandamentos, e não querer os mandamentos do Eterno. Então, irmãos, eu tenho certeza que esse estudo vai agregar muito conhecimento a todos. Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom.